Olá, queridos, tudo bem? Shalom. Falando um pouquinho sobre o hebraico e a língua hebraica. Não sei se você sabia que a língua hebraica é uma língua semítica e a origem vem do nome de Shem, ou Sem, quer dizer nomes, mas indica um conjunto de povos que possuem traços linguísticos comuns. Dentre eles estão os babilônios, os caldeus, os árabes, os assírios, os hebreus, dentre tantos outros povos. O hebraico também é uma das línguas mais antigas de toda a humanidade. Você sabia disso? Agora, perceba que, como qualquer outra língua, a língua hebraica ela sofreu mudanças e evoluiu com o passar dos anos. Isso foi influenciado também por causa das línguas dos povos que assim o fizeram cativos. No caso, os judeus, quando foram levados cativos, foram influenciados por alguns povos como os egípcios e os babilônios. E isso fez com que eles acabassem perdendo, assim, de alguma forma, a sua língua original e adaptassem à língua de outros povos. A Torá e o Pentateuco foi escrito no hebraico arcaico. É considerado pelos judeus como a Lashon HaKodesh, ou seja, a língua sagrada ainda hoje. Você sabia que existem pequenos grupos que falam o hebraico arcaico? Eles estão em alguns lugares, em algumas cidades espalhados por aí. No entanto, a língua hebraica foi considerada uma língua morta por mais de 2000 anos, desde que os povos de Israel foi levado cativo para a Babilônia, onde passaram a utilizar o aramaico como língua falada. Porém, a alfabetização do hebraico permaneceu. E isso é um ponto importantíssimo para que o povo pudesse transmitir a sua cultura, a sua língua e os seus princípios, através do conhecimento e dos estudos da língua hebraica. Saiba também que isto era a meta do povo judeu, que todos pudessem ler os escritos sagrados. A pronúncia, no caso de pronunciar o hebraico, a escrita, estava se perdendo, pois o mesmo era passado por tradição oral. E aí pessoas deveriam se unir para passar esse conhecimento. Às vezes, por causa da perseguição ou alguns problemas, as pessoas acabavam se afastando da comunidade e não conseguiam se juntar para passar esse conhecimento, que era conhecimento oral. É um conhecimento vernacular, aquela língua erudita, falada de forma por polidez. Os adultos eles tinham a responsabilidade de ensinar as suas crianças e começava pela mãe. A mãe ensinava o filho desde o nascimento até os 8 anos. Depois o pai assumia a responsabilidade de ensinar dos 8 aos 12. E aos 12 anos ele era enviado para a sinagoga, onde os rabinos e os líderes passariam a educar através da Torá. Somente com 30 anos esse menino, que agora é um adulto, poderia passar a ensinar, porque agora ele entra numa fase de erudição, porque ele passa entre 12 a 15 anos estudando. Daí você entende que Jesus Cristo, da mesma forma, passou por esse tempo. O seu nome não foi achado na história dos 12 até os 30 anos, porque ele estava estudando e estava aprendendo com os rabinos. Não sei se você sabia, para resolver o problema da escrita, um grupo de maçoretas são pessoas que identificaram as vogais e criaram os seus diacríticos, que são pontos que sinalizam as vogais embaixo das consoantes. Quem conhece o hebraico sabe do que eu estou falando, que a consoante é em cima e os pontinhos diacríticos é embaixo. Aí formamos palavras e também sinais. Não sei se você sabia que hoje os israelitas eles possuem e eles utilizam tanto a escrita cursiva como a quadrática. Isso foi desenvolvido por Esdras no cativeiro babilônico. E também saiba que esta é a forma da escrita da Torá e, consequentemente, que vamos estudar e utilizar aqui nesse conteúdo que eu estou passando para vocês. A palavra de Deus surgiu no contexto histórico do povo hebreu e, por isso, está carregada de sua cultura, pensamento, conhecimento. Você sabia que 2/3 da Bíblia foram escritos em hebraico? Apesar do restante ter sido escrito em grego koiné, quer dizer, o grego comum ou usual, uma pequena parte em aramaico, que era um pensamento que norteava a vida dos primeiros cristãos e pais da igreja. É isso que você deve levar em consideração, o tempo que eles estavam vivendo, porque eles eram norteados pelas culturas que o envolviam.
Desta forma, o estudo de nenhuma outra cultura ou língua é tão importante para a construção de um conhecimento sólido, cristocêntrico, bem como o conhecimento das escrituras sagradas.